Boa tarde a todos. O cônsul-geral, o Sr. Story, nos brindou com uma explicação muito interessante sobre o que é o sistema político, o sistema eleitoral americano. Eu gostaria de abordar agora a questão de quem foi o principal personagem do processo eleitoral americano, que é o presidente eleito Donald Trump. Eu devo dizer-lhes, eu não posso me vangloriar de ter previsto a vitória do Trump, mas em conversas entre amigos, com outras pessoas, já bem antes da eleição, eu tinha a suspeita, por assim dizer, de que a eleição do Trump era algo viável, era algo possível, de modo que, no frigir dos ovos, isto não chegou a me surpreender. E eu acho que vale a pena explorar um pouco a questão do que é o Donald Trump, do que ele representa. E eu dividiria essa análise em 3 níveis. Nós temos a pessoa do Trump, nós temos a persona do Trump, é o Trump como personagem, e nós temos o Trump como fenômeno político e eleitoral. Quanto à pessoa do Trump, eu queria dizer-lhes, eu vou evitar cuidadosamente usar adjetivos. Uma coisa que eu aprendi como diplomata é que quanto menos adjetivos você usa, mais objetivo você é. Então, eu não vou usar adjetivos em relação ao Trump. Eu sei que os adjetivos que vêm à mente de muita pessoa não são propriamente gentis em relação a ele. O Trump é um homem, obviamente, que tem um ego muito grande. Muita gente disse ele é narcisista, é uma pessoa temperamental, ele tem uma tendência clara ao exagero e à hipérbole, nem sempre tem um compromisso claro com os fatos, ele, por vezes, é incoerente e ele é imprevisível, até por não identificar bem as consequências, os ônus, os custos, as implicações daquilo que diz ou pretende fazer. A persona dele há uma frase de um filósofo espanhol que é conhecida, que uma persona é um homem e suas circunstâncias, as circunstâncias que o envolvem. E nós temos de ver que o Trump, eu creio, é o primeiro presidente, não é o primeiro, houve o Reagan, que veio de Hollywood, mas o Trump é um showman, o Trump é um personagem midiático que tem a característica e a vantagem, digamos, de ter tido o que os americanos chamam do recall, quer dizer, ele como personagem de um reality show era já uma pessoa extremamente conhecida nos Estados Unidos, de modo que os eleitores não tinham dificuldade em saber quem ele era e com ele se identificar. Agora, o mais importante é o Trump como fenômeno político. O Trump mostrou, como se diz em bom português, um faro extraordinário de conectar-se com a chamada silent majority, a maioria silenciosa que existe nos Estados Unidos. Essa expressão foi criada pela primeira vez pelo Nixon em 1969, foi depois usada pelo Reagan, caiu em desuso, mas agora foi ressuscitada e não sem razão, porque claramente o Trump cavalgou um sentimento de revolta contra uma situação econômica, social e cultural considerada desfavorável para amplos segmentos da sociedade americana. Eu tinha essa suspeita como ex-embaixador em Washington e como pessoa que procura acompanhar diuturnamente o que acontece nos Estados Unidos, eu tinha essa suspeita, como ele dizia, de que ele realmente pudesse ganhar a eleição. Ele não teve pudor nenhum em ir contra o chamado politicamente correto, porque as pessoas que votaram no Trump estavam em revolta também contra aquilo que é considerado politicamente correto, que é uma imposição das elites das duas costas, da costa do Atlântico, da costa do Pacífico, mas que não é uma coisa incorporada pela grande maioria da sociedade americana, ou pelo menos por aquela ainda maior parte da sociedade americana, que é o homem branco de classe média, média baixa, de relativamente pouco nível de instrução.
O Trump também se notabilizou como fenômeno político pela capacidade dele de simplificar as questões. Em inglês se usa a palavra issue, né? E ele realmente simplificava a issue e, com isso, conseguia ter muito mais comunicação com a maior parte do público. Por exemplo, ele dizia: vocês estão desempregados ou têm empregos ruins porque os Estados Unidos importam muita coisa. Logo, vamos fechar as fronteiras o mais possível, sobretudo contra os dois países que mais claramente materializavam ou materializam a ideia da globalização, dos seus efeitos sobre os Estados Unidos. O México, do lado, e a China, mais longe. A China tem uma relação de centenas de bilhões de dólares de comércio com os Estados Unidos e um imenso superávit comercial a favor da China. Então, o Trump dizia isso: o desemprego é causado pelo comércio, pelo livre comércio internacional. A China, o México, outros países se beneficiam de nós, os imigrantes vêm aqui tomar nossos empregos, então nós temos que fechar o máximo possível as fronteiras à imigração ilegal e, não digo fechá-las totalmente, mas ampliar barreiras protecionistas ao comércio. Eu vi outro dia um raciocínio curioso dele em relação à Síria. Os Estados Unidos de Obama têm apoiado na Síria alguns grupos rebeldes que consideram mais, digamos, mais pró-ocidentais, que não estão vinculados ao islamismo jihadista. E o Trump parece indicar a disposição de mudar essa postura. Ele disse: nós queremos fundamentalmente destruir o Estado Islâmico. A Rússia também quer destruir o Estado Islâmico. O presidente da Síria, o Assad, também quer destruir o Estado Islâmico. Então, vamos juntar forças nós todos. Enfim, isso seria, naturalmente, uma mudança considerável na política externa americana. E ele foi muito hábil também em escolher como lema o America, Let's Make America Great Again, America First. Isso é muito interessante porque indica uma disposição do que os cientistas políticos chamam, em geral, o isolacionismo dos Estados Unidos. Mas o Trump, como vimos, é por vezes incoerente e, ao mesmo tempo em que ele indica a disposição de retirar os Estados Unidos de cenários onde não deveriam estar ou onde não estão bem, ele fala em ampliar o poder militar americano, de modo que seria ingênuo alguém achar que os Estados Unidos vão se fechar em copas em torno de si mesmo, sem se importar com o resto do mundo. O Trump é bem possível que, diante de situações novas que se apresentem, mostre ser mais intervencionista do que era. E ele apertou muito bem essa tecla do nacionalismo nostálgico, a ideia de voltar os Estados Unidos a serem o que teriam sido num passado mais glorioso, mais confortável, mais próspero, de 30, 40 anos atrás. É muito interessante, a mim me chamou a atenção, é uma espécie de um parêntese que eu faço, que se usou muito, os analistas têm usado muito em relação à plataforma do Trump, a ideia de nacionalismo. É curioso porque o conceito de nacionalismo não era normalmente um conceito usado em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos são um país com um grande sentido de excepcionalidade, de que são diferentes ou melhores do que muitos outros. Nós, aqui de fora, poderíamos dizer que os Estados Unidos são uma superpotência hegemônica, ou, se alguns quiserem, imperialista, mas nós não usávamos a expressão nacionalismo em relação aos Estados Unidos, justamente porque era um país que está um pouco fora dos conceitos normalmente usados para outros países. Então, isso é interessante, e ele conseguiu, com uma campanha meio que improvisada, quase que amadora, como disse o cônsul-geral, com a metade dos recursos da Hillary, ele conseguiu a vitória. Por quê? Porque ele surfou a onda de uma revolta contra o status quo nos Estados Unidos, contra os políticos,
contra Washington como capital, onde está o Congresso, mal visto, aliás, como aqui também, no nosso, e contra Wall Street. Em segundo lugar, ele encarnou a ideia de uma revolta contra os intelectuais progressistas, como eu disse, contra aquilo que seria politicamente correto, de maneira que muitos eleitores do Trump não se deixaram impressionar por comentários grosseiros que ele fez ou durante a campanha ou tinha feito muito antes da campanha e que agora ressurgiram. E, em terceiro lugar, essa revolta se dirigia contra, digamos, o internacionalismo, contra a atitude liberal das elites americanas de abrirem-se ao comércio, ao intercâmbio cultural, o uso das mídias sociais. Em suma, eu não posso me estender muito mais do que isso, mas queria fazer esses comentários. Agora, uma outra questão que eu queria mencionar é o seguinte: eu tenho lido com preocupação muitos artigos esses dias no Brasil e no exterior que consideram o Trump uma ameaça à democracia americana. Eu acho que isso é totalmente fora de propósito. A democracia americana é a mais antiga do mundo, com instituições muito sólidas, e eu, talvez alguns dos senhores tenham visto, eu participei neste fim de semana do programa Painel, do William Vac, na Globo News, e eu disse isso, que eu sou relativamente otimista no sentido de esperar que o Trump seja um Trump light, um Trump mais leve, porque ele necessariamente vai passar agora, nos 70 dias até a posse, em 20 de janeiro, por um processo até duro de aprendizado que vai lhe permitir melhor aferir as consequências, as implicações, os custos das posturas que ele defendia. E o Trump não é, de modo algum, uma ameaça à democracia americana. As instituições estão lá, ele quer colocar mais um juiz conservador na Corte Suprema. Aliás, na Corte já havia uma predominância de juízes conservadores. Não há nada que o Trump tenha dito que vá contra as instituições americanas. E mesmo que ele tivesse dito isso, essa seria uma senda completamente desprovida de saída para ele. Enfim, eu fico por aqui e depois, enfim, terei prazer em responder a perguntas